todos. Eu quero cumprimentar o nosso senador Eduardo Braga, relator do PLP 68, a quem cumprimento e ao mesmo tempo, faço um reconhecimento ao trabalho que o senador Eduardo Braga desempenha nesse tema, desde que pôde relatar também nessa casa a emenda constitucional 132. A presença do senador Eduardo Braga nessa fase é a garantia de que teremos seguramente uma relatoria que será capaz, vamos dizer, de garantir o alcance dos objetivos maiores aí da proposta. Eu queria pedir licença para expressar a minha satisfação, porque, como parlamentar que fui durante 20 anos e tendo a satisfação de poder integrar as duas casas legislativas, não poderia deixar de expressar a satisfação de saber que nós estamos a um passo de poder dotar o país de um sistema tributário moderno, funcional e, a meu juízo, alinhado com o melhor da experiência internacional. É justo também fazer aqui um reconhecimento a inúmeros parlamentares que, ao longo de mais de 2 décadas, puderam dar uma contribuição importante para que chegássemos até esse momento. Eu destacaria aqui as figuras do Mussa Demes, da Comissão Especial lá do final dos anos 90, o deputado Germano Rigoto e, mais recentemente, o trabalho extraordinário do deputado Aguinaldo Ribeiro, o nosso sempre militante dessa causa, incansável, deputado Luiz Carlos Rauli, que trabalhou muito na PEC 110, que veio a ser relatada pelo senador Roberto Rocha, e quero também cumprimentar o deputado Baleia Rossi, que foi o primeiro subscritor da PEC 45. E no Senado destacar o papel do senador Roberto Rocha, que foi relator da PEC 110 e que deu uma contribuição importante a esse processo. Já cumprimentei o senador Eduardo Braga e também fazer um registro de que o senador Alcolumbre foi o primeiro subscritor da PEC 110, que veio a ser relatada pelo senador Roberto Rocha. Bom, eu estendo esses cumprimentos, claro, a vários outros companheiros parlamentares que puderam também dar uma contribuição. Eu queria primeiro contextualizar que se há um setor da economia brasileira que tem se ressentido extraordinariamente das disfunções e da complexidade e das distorções do sistema tributário atual, é a indústria. É claro que o processo de precoce desindustrialização do país por assim dizer, multifatorial, mas ninguém pode desconhecer de que, seguramente, o sistema tributário atual é uma das principais causas desse acelerado processo de desindustrialização. E isso se dá porque os bens industriais são, evidentemente, muito mais expostos à concorrência externa, são bens comercializáveis e que, portanto, estão sujeitos à concorrência externa. Eu quero, com isso, dizer que, por exemplo, a cumulatividade que está tão presente no sistema atual impõe uma imensa desvantagem à competição, sobretudo considerando a produção doméstica. Por quê? Porque os resíduos tributários que decorrem da cumulatividade, quanto mais longa e extensa for a cadeia de produção, maior peso tem esses resíduos tributários que não são e que não podem ser recuperados. Há estudos aí que apontam, por exemplo, que a depender da extensão da cadeia produtiva, esses resíduos podem representar 7,5%. Ora, num quadro de acirramento da competição global, você carregar um sobrepeso representado por esses resíduos tributários. Por outro lado, a acumulatividade e as distorções do sistema tornam o custo de investimento do Brasil mais alto. Esse sistema onera as exportações e, portanto, impõe também à indústria uma situação de imensa desvantagem
quando, por exemplo, se compara o custo do investimento no Brasil ao custo de investimento de países aqui, até da América do Sul. Exemplo, uma planta siderúrgica, se for implantada no Brasil, ela tem um custo representado por essas distorções do sistema tributário, um custo superior em 10% ao custo, por exemplo, de uma mesma planta que pudesse ser implantada no Chile, por exemplo. Por quê? Porque tem impostos não recuperáveis na composição do investimento. Eu destacaria o ISS, por exemplo, que é um imposto não recuperável, e os custos financeiros associados ao longo período de recuperação dos créditos, que, como, por exemplo, o ICMS, são devolvidos em 48 meses. Lembrando que, no que diz respeito ao investimento, só se pode obter o crédito parceladamente no período pós-operacional. A experiência internacional aponta que é possível recuperar esses créditos já no período pré-operacional. Então, um sistema que onera o investimento, que torna o investimento mais caro, é um sistema, me permitam, burro, porque você está impondo ao país uma desvantagem no processo de atração dos investimentos. Refiro-me ainda à questão da complexidade do nosso sistema, o nível de litigiosidade, o fato de que temos uma imensa dificuldade no sistema de crédito, de creditamento, em duas dimensões. Primeiro, convivermos com esse conceito absolutamente inadequado de crédito físico, ou seja, um IVA que mereça esse nome tem que assegurar o amplo creditamento de tudo que efetivamente representa custo para as empresas. No Brasil, nós temos um conceito de crédito físico, ou seja, só gera crédito aquilo que é incorporado ao produto. Ora, a estrutura de marketing de uma empresa, os custos que estão associados às áreas de apoio, tudo isso não gera crédito, o que representa uma imensa distorção se considerarmos um modelo de IVA que é, por definição, um modelo em que se tributa o valor adicionado, ou seja, tudo deve gerar crédito por definição, sob pena de você tributar algo no valor adicionado que representa custo para a empresa. Eu destacaria ainda o fato de que, em decorrência dessa situação, a indústria vem perdendo posição no Brasil e no mundo. Nós tínhamos até 2010, 2011, o Brasil representava 2% do valor da transformação industrial do mundo. Nós chegamos agora a algo próximo de 1,20%. Aí alguns dirão, bom, o processo de desindustrialização está muito associado ao aumento da renda dos países. Mas até em países de renda alta, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, a indústria de transformação tem um peso na formação do PIB superior à do Brasil. Portanto, essa indústria que representa hoje 15% ou 14% do PIB, a indústria de transformação, ela tem, num país de renda média, é muito preocupante que cheguemos a essa situação. Então, a questão que se coloca é o seguinte: o projeto da reforma tributária, consagrado na emenda 132, e aquilo que o PLP 68 nos oferece, respondem adequadamente a essas distorções que têm concorrido para essa imensa desvantagem da indústria brasileira? Me parece que sim. Eu destacaria rapidamente que ela assegura o fim da cumulatividade plena. Nós teremos aí a possibilidade de um creditamento amplo, introduzindo o crédito financeiro e não mais o critério de crédito físico. Nós teremos a garantia de um ágil ressarcimento de saldos credores, sem o que o IVA não funciona. Veja que o Brasil convive com um processo de acúmulo de crédito, isso é custo para as empresas. Eu destacaria também esse processo de desoneração completa das exportações, desoneração dos investimentos, simplificação,
que é algo que me parece que esse sistema novo trará indiscutivelmente. O problema de hoje que nós convivemos com substituição tributária, com uma imensa disparidade nas legislações estaduais, a falta de harmonização e a existência de vários tributos, o que confere realmente uma situação de grande complexidade ao sistema atual. Então, eu considero que temos no sistema novo um avanço substantivo para que venhamos a recuperar essa posição que, de forma acelerada, a indústria brasileira vem perdendo no quadro da competição global. No entanto, eu me permito sugerir rapidamente alguns pontos de aperfeiçoamento, além daquilo que já se consagrou e que me parece ser o eixo fundamental da proposta. Primeiro, a possibilidade de reduzir mais ainda o processo de restituição dos saldos credores. Nós temos hoje uma indicação de 60 dias mais 15 para processar o pagamento. Me parece um prazo demasiado num país que tem o custo financeiro que o Brasil tem, e com a adoção do sistema do split payment, não há razão para que esse processo de creditamento não ocorra de forma mais ágil. Esse é um ponto, meu caro senador Eduardo Braga, que eu chamaria a atenção, a necessidade de reduzir o prazo de ressarcimento dos saldos credores. Lembrando que o comitê gestor, que virá no PLP 108, já vai oferecer uma possibilidade muito interessante de se acertar os saldos credores antes de transferir os recursos para os entes da federação. Nós temos um sistema hoje em que se transfere aquilo que representa legitimamente um crédito do setor privado para os entes da federação e ficamos, então, à mercê deles para que haja devolução desses créditos. Agora, esse acerto poderá ser feito antes da distribuição para os entes da federação. Destacaria ainda também um ponto que nos preocupa, que é a possibilidade de que nos regimes aduaneiros especiais se assegure às compras internas o mesmo tratamento que é dispensado ao produto importado, ou seja, a suspensão dos tributos, para que você não crie, por exemplo, uma situação de imensa desvantagem em relação aos produtos que podem ser produzidos no país. Com relação ao imposto seletivo, nós entendemos que a ideia de tributar alguns minerais que são insumos da cadeia produtiva me parece claramente um retrocesso, porque nós estaríamos, com o seletivo, trazendo a cumulatividade de volta para o sistema. O imposto seletivo é, por definição, um imposto monofásico que não gera crédito. E, por outro lado, como grande parte da produção extrativa mineral do Brasil é exportada, nós estaríamos, por assim dizer, onerando as exportações, que é algo que vai na contramão do que o projeto preconiza. Então, eu gostaria de deixar, finalmente, como sugestão, a possibilidade de se garantir que todos os insumos que são utilizados na produção não venham a sofrer a incidência do imposto seletivo, por essas razões que já expliquei. Finalmente, nós temos alguns pontos sobre regras de compensação de incentivos que podem ser aperfeiçoadas. Mas eu queria agora, acho que já estou além do tempo, destacar, meu caro senador Eduardo Braga, a certeza que temos de que esse novo sistema vai produzir mais crescimento econômico, que, em última instância, é o que o país precisa. Ampliar a base de arrecadação pela via saudável do crescimento econômico e não pelo aumento da carga tributária. Esse é um ponto fundamental. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais apontam que o impacto da reforma no crescimento do PIB ao longo de 15 anos poderá alcançar algo equivalente a 12%. O que é muito significativo. E, finalmente, dizer
que o Brasil vai poder agora ter uma tributação integrada, sem essa segmentação que só existe no Brasil na tributação do consumo entre bens e serviços. Nós precisamos promover essa base de tributação tem que ser rigorosamente integrada e teremos que fazer uma redistribuição da carga setorial de modo a que se promova um maior equilíbrio, considerando que hoje os bens são mais tributados do que os serviços. Eu acho que é necessário que se estabeleça um maior equilíbrio nessa tributação intersetorial. Isso vai produzir ganhos para o conjunto da economia e eu tenho certeza que a reforma vai produzir um resultado extraordinário do ponto de vista do impacto no crescimento econômico. Eram essas as minhas considerações. Eu agradeço, senador Eduardo, pela tolerância.